conhecida rivalidade entre a Ford e a Ferrari tem raízes profundas. Quando Enzo Ferrari recusou vender a sua empresa para Henry Ford II, nasceu ali uma disputa intensa, que vale lembrar, Ferrari sempre teve grandes inimigos. Lembrando da história que ele falou sobre Lamborghini e tratores, fazendo assim o estopim para aquela marca começar a projetar carros esportivos. Esta rixa ganhou as telas de Hollywood e se consolidou nas pistas com 4 vitórias da Ford em Le Mans na década de 1960. A relação entre os magnatas automobilísticos, entretanto, começou de forma amigável. Henry Ford II, neto do fundador da Ford, estava na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Em sua ausência e já idoso, Henry Ford reassumiu a presidência de sua própria empresa. Naquele período, a Ford enfrentava uma crise financeira severa, quase falindo, bem diferente do que aconteceu com ela recentemente aqui no Brasil e que nós já falamos também no canal. Retornando em 1943, Henry II reergueu a empresa. Sua liderança firme e estratégias agressivas restabeleceram a Ford dentro do mercado. Com a Europa em reconstrução pós-guerra, Henry II percebeu uma grande janela de oportunidade, o renascimento do mercado automobilístico. Ele então se interessou pelos carros esportivos europeus, um nicho que ali poderia ser promissor. Em busca de insights, Henry II e Enzo Ferrari iniciaram conversas amigáveis. Enzo presenteou o Henry com uma Ferrari 212 Interbarchetta. Tendo interesse no automobilismo e carros de passeio europeus, Henry II considerou a aquisição da Ferrari como um grande presente. A ideia era adquirir uma marca já estabelecida e Ferrari era a escolha perfeita naquela hora. Mas as negociações tomaram um rumo bem inesperado. Enzo, por sua vez, queria autonomia na equipe de corrida, mas a Ford impôs limitações. A disputa culminou na cláusula que impedia a Ferrari de correr nas 500 milhas de Indianápolis. Indignado, Enzo Ferrari encerrou as negociações e Henry II agora teria ficado enfurecido, vislumbrando uma forma de vingança. Como poderia ser? Derrotar as Ferraris nas pistas. Para Ford, vencer as 24 horas de Le Mans, onde a Ferrari dominava na época, seria o revide perfeito. Este triunfo também traria destaque de marketing para a empresa americana. Com a meta estabelecida, restava a Ford agora se preparar. A expertise da empresa em carros de longa duração era bem limitada, levando o Henry II. Colin Chapman, da Lotus, foi consultado. Entretanto, seu orçamento foi considerado bem excessivo. A escolha recaiu sobre a Lola Cars da Inglaterra. O chefe da Lola, Eric Broadley, já possuía um projeto bem promissor, o Lola MK6. Este carro, com motor Ford V8 Fairline, possuía características bem inovadoras, sendo avançado para sua época. Esse foi então o início da saga da Ford contra a Ferrari, agora nas pistas fora do mercado. A performance do Lola GT em 1963 não foi ignorada, principalmente em Le Mans, onde apesar de um acidente ocasionado por falha mecânica, o modelo demonstrou um grande potencial. Tal desempenho não escapou do olhar atento de Henry Ford II. A Ford, sob a liderança de Henry II, queria mais do que um carro funcional. Ele queria ser insuperável. Notando o potencial, decidiu então contratar Eric Broadley, o engenheiro-chefe da Lola, para uma missão bem ambiciosa. Projetar agora um carro de corrida que pudesse superar uma Ferrari, que na época ostentava 4 vitórias consecutivas nas corridas de Le Mans. Com Broadley veio uma equipe de elite. Entre os selecionados encontravam-se John Wyer, antigo chefe de competição da Aston Martin, e Roy Lunn. Sob Wyer, a Aston Martin já havia saboreado a vitória em Le Mans lá em 1959. Posteriormente, ele ficaria reconhecido pelo seu trabalho com o Gulf Racing.
Esse novo projeto agora usaria o Lola MK6 GT como referência. Elementos como um Ford centralizado e estrutura monobloco foram mantidos, mas agora com melhorias significativas, incluindo a inovadora porta com um recorte no teto pensada para agilizar a movimentação dos pilotos e trocas. Este trabalho resultou no nascimento de uma máquina impressionante, nomeado Ford GT. O carro exibia linhas elegantes e arrojadas, mantendo a robustez de um V8 do Ford Fairlane, agora acoplado a um câmbio Collett adaptado à sua nova estrutura. O GT era bem distinto, largo, baixo e com apenas 1,02 m de altura, originando o nome GT40, que também significa 40 polegadas. Porém, em 1964, apresentou desafios. Testes em Le Mans evidenciaram falhas aerodinâmicas. Em vez de se ater ao chão, o carro parecia estar flutuando em altas velocidades. Este problema, somado a questões de superaquecimento e falhas na transmissão, deixou a Ferrari novamente no topo, frustrando Henry Ford e deixando ele com mais raiva para, quem sabe, um próximo duelo. O clima entre Ford, Broadley e Wire não era mais harmonioso. As diferenças metodológicas eram bem claras, tornando a convivência complicada. A Ford, em resposta, transferiu o projeto do GT40 para agora Carroll Shelby, já conhecido pelo seu sucesso com o Ford Cobra. Sob Shelby, mudanças aconteceram bem rapidamente. O motor de alumínio foi substituído por um de ferro fundido, acompanhado por uma transmissão ZF alemã, mais confiável que o modelo anterior. Vários GT40S foram adaptados, inclusive modelos conversíveis, ecoando a Ferrari, o que ela já fazia na época. Os chassis permaneceram sendo produzidos na Inglaterra, mas os modelos originais, projetados por Broadley, estavam agora sob o olhar crítico de Shelby. A Ford, por sua vez, continuava financiando todas as inovações necessárias. O lema de Shelby, "Não há substituto para polegadas cúbicas", ganhou destaque em 1965 com a introdução do GT40 MK2, equipado com o motor de 7 litros da Ford Galaxy. A versão de Broadley do GT40 tinha potencial, mas precisava de refinamentos pontuais, e a Ford estava disposta a pagar o preço para garantir que fosse imbatível. Isso ficou evidente quando um teste não convencional foi executado na pista de Willow Spring, um local nos Estados Unidos, mas que é bem similar a Le Mans. Neste cenário de paixão e inovação, a rivalidade entre Ford e Ferrari não era apenas sobre velocidade. Isso se assemelha a um conto sobre determinação, engenharia e incessante busca pela perfeição nas pistas. Na vanguarda da inovação automobilística, a empresa Aeronutronic, uma subdivisão aeroespacial da Ford, conduziu experimentações com o GT40, utilizando aparelhos de ponta. Ken Miles e Phil Hamilton, figuras-chave do projeto GT40, deram um salto qualitativo, baseando-se em dados agora da Aeronutronic. A meta, aprimorar a aerodinâmica, focando no resfriamento e na minimização de arrastos durante a corrida. Alterações bem significativas incluíram a troca das rodas raiadas por modelos de liga leve mais amplas, visando acomodar pneus mais largos. Peso e tração estavam na mira da equipe. Rodas raiadas eram pesadas e pneus estreitos comprometiam a aderência. Optando por pneus Goodyear mais robusto, a dinâmica do carro foi toda revolucionada. O seu peso reduziu e a suspensão passou por revisões extensas. Era imperativo também turbinar a confiabilidade do maquinário. O motor de alumínio do Fairlane já fora trocado, porém problemas com o câmbio Collett persistiam. Graças à equipe de Shelby e à colaboração de um engenheiro inglês da Ford, novas engrenagens e sincronizadores corrigiram a maioria dessas falhas. Em paralelo, a fabricante Lola, aliada à equipe norte-americana, enviou um chassi de alumínio da Bruce McLaren. Este projeto experimental, visando maior leveza, gerou o McLaren Ford GT40 X1. Primeiramente, foi equipado com um motor small block
Posteriormente, incorporou-se o potente Big Block de 7 litros, com variados testes de transmissões, era um marco da inovação. Entretanto, nas 24 horas de Le Mans de 1965, a Ford enfrentou reveses. Embora o GT40 MK2 tenha registrado voltas impressionantes, a Ferrari saiu vitoriosa, ocupando os 3 primeiros lugares. O investimento nos GT40, contudo, não acabava. Os robustos motores Big Block, inspirados nos usados nas NASCARs, exigiam durabilidade. A Ford, então, dedicou horas simulando corridas no dinamômetro, visando a máxima eficiência e o desgaste total, levando os motores ao pico da exaustão para ali saber o que daria certo ou não. Com grandes gastos na casa dos milhões, a expectativa sobre o GT40 era absurda. Apesar dos esforços, Ferrari ainda detinha o troféu em Le Mans. Mas, em 1966, experiências passadas fundamentaram melhorias neste veículo. GT40S estavam por todas as partes, representados por 8 motores MK2 e 5 MK1 na 24 horas de Le Mans, nas arquibancadas e box. Henry Ford II, acompanhado por uma elite da Ford, monitorava toda aquela competição. Leo Beebe, encarregado do marketing da Ford na Europa, agora também liderava o programa de competição da empresa. Convidado por Lee Iacocca, Beebe, que nunca presenciaria uma corrida, emergiu no universo automobilístico. Com uma responsabilidade monumental, ele recebeu, antes da corrida de 66, um recado incisivo de Henry Ford II. É melhor você vencer, meu amigo. Um momento que encapsula a pressão e a determinação em torno do emblemático GT40. Em uma análise jornalística inédita sobre o universo automotivo, mergulhamos na história corrida de 66. Todos aguardavam o embate. Henry Ford II contra Enzo Ferrari. E a Ford, nesse ano, levou a melhor. O pódio foi dominado por 3 Ford GT40 MK2. Carroll Shelby e toda a sua renomada equipe comemoraram os seus carros nos 2 primeiros lugares. Contudo, a decisão de fazer 3 carros cruzarem juntos a linha de chegada gerou controvérsias entre os pilotos. Bruce McLaren e Chris Amon driblaram as instruções, garantindo sua posição à frente. Este evento carimbou o GT40 na história, marcando também a rivalidade Ford-Ferrari. As vitórias do GT40 não pararam por aí. De 66 a 69, Le Mans testemunhou o domínio da máquina. Em 67, o MK4, com carroceria Longtail, brilhou sob o comando de Dan Gurney e A.G. Foyt. Entretanto, regras de segurança limitaram os motores a 5 cilindros. Os GT40 maiores ficaram de fora, mas os modelos Shelby Cobra 289 ainda estavam competindo. E foi justamente com esses que John Wyer ganhou em 68 e também 69. O ano de 68 foi o mais ameno, mas em 69 o GT40 ganhou até mesmo da Porsche por uma margem mínima, um feito totalmente impressionante. Essas 4 vitórias consecutivas em Le Mans renderam à Ford a reputação que desejava e deram um golpe no orgulho que a Ferrari tinha até aquele momento. Para Enzo Ferrari e toda a sua equipe, as vitórias em Le Mans ficaram apenas na memória e de bem distante. Após 1970, mudanças regulatórias impactaram o desempenho do GT40, como a Ford já havia superado a Ferrari. Decidiram então não investir mais no modelo, encerrando o seu programa. O feito já tinha sido concretizado. O GT40 entrou para a história do automobilismo. Ele enfrentou inúmeros desafios, mas ganhou o título de matador de Ferraris. No entanto, o legado do GT40 não terminou nos anos 70. No novo milênio, o icônico carro ressurgiu como Ford GT. Seu design refletia o antigo GT40, mas com tecnologias bem modernas. Embora tenham conquistado vitórias, seu retorno a Le Mans em 2011
não foi bem sucedido. Em 2016, o novo Ford GT, equipado com tecnologias avançadas, entrou em cena, competindo na categoria GTE Pro. O novo GT enfrentou o Ferrari 488 GTE e, 50 anos após a sua vitória icônica, a Ford se consagrou campeã em Le Mans novamente. Para os entusiastas do automobilismo, a saga do GT40 é um lembrete do espírito competitivo. As disputas, desafios e triunfos tornaram essa máquina uma lenda de carros. Em cada curva de sua jornada, o GT40 demonstrou resiliência, determinação e muito poder. E no fim das contas, a Ford não só venceu nas pistas, mas também no coração de todos os aficionados. Agora, se você tem um preconceito, se você não gosta da Ferrari ou se você tem um pé atrás com a marca, eu te garanto que você vai ficar surpreso como eles tratam os seus clientes. Se você agora tiver dinheiro e quiser comprar um Ferrari, a resposta para você é não. Agora, quer saber por quê? Então clique no vídeo que está passando agora na sua tela, porque nele eu fiz uma crítica perfeita sobre o mundo Ferrari e como eles humilham as pessoas. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque eu posto vídeos novos todos os dias, inclusive eu te vejo no próximo.